Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia nos Salmos, número 119, versículo 25. Salmos, número 119, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Amém? Os irmãos podem se assentar, por favor. Quero aqui ensinar minha gratidão a Deus por essa oportunidade, por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. Agradecer também ao meu esposo. Tem sido uma bênção de Deus na minha vida, aos meus filhos. 4 meninos o Senhor me deu com um propósito e eu sou grata a Ele por isso. Também quero agradecer ao pastor Sérgio por essa oportunidade. Deus abençoe a sua família. Pastor Elmer, meu tio. Deus abençoe, tio. Minha tia. Nem sabia que ela estava ruim do rim. Por isso você não me ligou, né? O presbítero Elias. Deus abençoe os obreiros da casa do Senhor. Amamos servir essa igreja e tudo que fazemos é de coração e com alegria para o Senhor. Amém? Irmãos, nesta noite nós vamos pensar junto a respeito do Salmo 119. Nós começamos aqui com o verso 25. Eu quero pôr por tema dessa mensagem: eu amo a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Amém. Amém? E tem algumas curiosidades aqui do Salmo 119 que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E graças a Deus, eu não sabia, mas Deus abençoe, o pastor Sérgio veio, está conosco essa noite. E eu vou pedir a ajuda dele no item aqui, tá, pastor? Mas já vai chegar essa hora, peraí, tá? Bom, curiosidades do Salmo 119. O livro de Salmos não contém capítulos. Os irmãos sabiam disso? Mateus capítulo 1, versículo o livro de Salmos, ele contém números. Por exemplo, quando os irmãos forem ler, né? Vamos ler o Salmo número 1. É assim que nós falamos. Salmo número 2, Salmo número 3. Ele não contém capítulos. Os salmos são poemas, cânticos e orações que foram usados na adoração e meditação, cada um com propósito, tema e estilo. E o Salmo 119, irmãos, ele é o maior salmo e o capítulo mais longo da Bíblia. Vocês sabiam disso? Ele é. Nele tem 176 versículos. Só no Salmo número 119 temos 176 versículos. Não há definição sobre o autor deste Salmos número 119. Pode ter sido Esdras, depois que o templo de Jerusalém foi reconstruído. Pode ter sido, tá, irmãos? É também possível que o autor seja um escriba ou sacerdote piedoso, desconhecido, que viveu após o exílio babilônico. Então, independente do autor humano desse Salmo 119, a inspiração divina do Salmo 119 é clara. E o foco principal do texto é o profundo amor pela palavra de Deus. Quem aqui já leu o Salmo 119 inteiro? Ele é longo. É bem longo. Se os irmãos começarem a olhar aqui na minha Bíblia, dá quase 2 folhas. Estudiosos mencionam que o Salmo 119 foi criado e estruturado para ser decorado pelo povo de Israel, visto que é construído como um acróstico em cima do alfabeto hebraico, seu idioma original. Aí os irmãos estão dizendo assim: eu não consigo pensar como é que é esse negócio de acróstico.
Eu vou tentar explicar para os irmãos. É mais ou menos assim. Se nós escrevermos Jesus de pé. J, tem alguma uma palavra com J que os irmãos poderiam indicar? Jejum. E, Espírito. S. Só a irmã Fátima vai falar. U. Pode falar, irmã Fátima. Único. S. Salvador Santo. Obrigada pela ajuda. Então, esse salmo de número 119, ele foi construído como um acróstico, mais ou menos igual eu expliquei para os irmãos aqui, tá? Com o alfabeto hebraico. Ou seja, cada 8 versos, a primeira letra de cada verso era alterada para a próxima do alfabeto dos hebreus. Se os irmãos abrirem a sua Bíblia e lerem em cima do Salmo 119, vai estar escrito assim, Aleph. Alguém tem aí na sua Bíblia? Tem. Aleph. E o próximo? Bet. E o próximo? Gimel. E o próximo? 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 Isso. Irmão, sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é esse aqui? Esse aqui é a letra do alfabeto hebraico. E na Bíblia aqui está bem claro que a primeira letra do alfabeto que eles construíram esse Salmo 119 começa com Aleph. Eu gostaria que o pastor Sérgio Takahashi falasse para nós todas as letras do alfabeto. Por quê? Porque ele já é mais entendido nessa área. E aqui, só para explicar antes do pastor falar, pode observar que é de 8 em 8. Do 1 ao 8 é Aleph. Do 9 ao 24, Gimel. Do 25 ao 32, Dalet. Então, por que eles fizeram dessa forma? Eu vou explicar já. Peraí, tá? Pastor Sérgio, por favor, fala para nós as letras do alfabeto hebraico. Pode falar? O senhor quer? Não, minha voz é... Pode falar, por favor. O alfabeto hebraico tem 22 consoantes, né? São as 22 consoantes aqui. Então, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zai, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samer, Ai, Pe, Sad, Ruf, Reis, Shin e Tav. Muito obrigada, pastor. Deus abençoe. Ainda bem que o senhor veio hoje. Porque daí eu ia ter que falar, né? Não ia saber pronunciar certinho. Mas se os irmãos for ver todo o Salmo 119, tem aqui escrito a letra do alfabeto em hebraico. E às vezes as pessoas não sabem o que significa o que está escrito aqui. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, e acham que foi o nome do escritor desse trecho. Mas não foi, né? Não foi, irmãos. Esse que está escrito aqui, Re, Vav, Zai, Het, Tet, é tudo a letra do alfabeto hebraico. É claro que traduzido para o português, nós não conseguimos captar a forma como o Salmo foi criado no original, né? Se nós formos lermos o Salmo aqui em português, não dá para a gente ter ideia como é que está no original. Porém, para o povo de Israel, o texto tinha um valor imensurável e era decorado por todo o povo como uma forma de auxiliar a memorização da lei de Deus. Então, eles criaram dessa forma porque era uma forma mais prática para eles memorizar a lei do Senhor, tanto em crianças como em adultos. Então, pensando nisso, nos perguntamos por que a memorização deste salmo era tão importante para os judeus. Irmãos, eu fiquei pensando, eles decoraram esses salmos número 119, eles decoravam inteiro, tanto adultos como criança. Então, por que era importante para os judeus
o que esse salmo tem de tão especial, por que eles faziam questão de decorar. E a resposta é simples, irmãos. É um salmo que fala sobre o maior tesouro de um filho de Deus em sua peregrinação na terra. E esse maior tesouro do filho de Deus é o quê? A palavra de Deus. Aleluia. Então, nós estamos diariamente em uma batalha espiritual, assim como está escrito em Efésios, capítulo 6, versos 10 ao 18, que fala sobre as armas espirituais, né? Nós estamos diariamente nessa batalha. Nosso mapa, nossa estratégia contra as fortalezas militares de Satanás é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não tem outro método para lutarmos contra o inimigo da nossa alma, a não ser pela palavra de Deus. Jesus nos deu o exemplo, quando Satanás foi tentar ele lá no deserto, quando ele estava em jejum. O que Jesus falava? Está escrito, está escrito, está escrito. Ele estava falando para quem? Para o próprio Satanás. Então, não há outro método, irmãos, para nós vencermos as fortalezas de Satanás. Não há. É somente através do poder da palavra de Deus. Quanto mais a lemos, memorizamos e conhecemos, mais revestidos nos tornaremos. E nós devemos encarar a palavra de Deus como se a nossa sobrevivência dependesse dela. E na verdade, depende, irmãos. Nossa sobrevivência tem que ser pela palavra de Deus. Se a sua vida dependesse de conhecer a Deus, quanto tempo será que eu duraria? Se a minha vida dependesse de conhecer a Deus, quanto tempo eu ou você duraria? Essa é uma pergunta para nós refletirmos. E nós vamos destacar aqui a relação entre a palavra de Deus e o reavivamento, que nós lemos aqui no Salmo 119, nós começamos com o verso 25. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Em primeiro lugar, reavivamento e restauração. Mas o que afinal significa a palavra vivificar? Nós vamos falar muito sobre essa palavra hoje, e eu quero deixar bem explicadinho para os irmãos o que significa essa palavra, né? No dicionário bíblico, vivifica significa dar vida, animar, dar vigor ou força. E no contexto religioso, refere-se principalmente à obra do Espírito Santo em dar vida espiritual ao crente, despertando para uma nova vida em Deus através da fé e da obediência à palavra. Então, vivificar, vamos lá, nós falamos que é dar vida. E dar vida, vamos pensar o que significa vivificar e dar vida. O ato de trazer à existência ou de renovar a vida, especialmente a vida espiritual. Então, vivificar, dar vida, ou seja, quando estamos mortos espiritualmente, através da obra do Espírito Santo, pelo poder da palavra, recebemos vida. E a morte espiritual tem que sair, e o que não existia passa a existir em nossas vidas, porque a palavra vivifica. Aleluia. A palavra de Deus nos vivifica. Então vamos lá, nós falamos que vivificar é dar vida e também animar. Vamos lá, animar e revigorar. Animar e revigorar, dar forças, energia ou vigor a algo ou alguém. Quando estamos fracos, sem forças, corremos para a palavra de Deus e ela nos fortalece novamente. Não é assim que acontece conosco? Quando você está fraco e sem força, para onde você corre? Para onde eu tenho corrido? Nós devemos, irmãos, correr para a palavra de Deus, porque ela vai nos fortalecer novamente. Nós falamos que vivificar é dar vida, animar, dar vigor ou força.
E também, vivificar ilumina o homem interior. E este homem interior é a parte espiritual que busca os valores de Deus e é renovada pela fé. Quando nós falamos do homem interior, nós estamos falando da parte espiritual. Mesmo que o corpo e a alma sejam desgastados pelas dificuldades da vida, e isso acontece conosco diariamente, como nós ouvimos, nós somos acometidos de enfermidades, né? A vida é uma surpresa, a gente sempre fala assim, quando menos esperamos, alguma coisa acontece, ou é no nosso corpo, é na nossa saúde. Então, mesmo quando o nosso corpo e alma sejam desgastados pelas dificuldades da nossa vida, através da ação do Espírito Santo, a mente é iluminada e o interior do ser humano é vivificado e fortalecido. As trevas, a escuridão dos pensamentos sombrios é iluminado pelo poder da palavra. Irmãos, e eu lembro quando eu fiquei enferma, né? Fui diagnosticada com câncer. Passa tanta coisa na nossa cabeça quando a gente recebe um diagnóstico ruim, não é? Os irmãos que já passaram por enfermidades mais graves sabem disso. Mas a nossa mente é iluminada e o interior do ser humano é vivificado e fortalecido pelo poder da palavra de Deus. Nesses momentos é só a palavra de Deus que vai nos vivificar novamente e nos trazer vida e esperança. Porque nesse momento, irmãos, não tem palavra nenhuma que consola. Só a palavra de Deus. Eu lembro que eu recebi tantos consolos, tantas pessoas queriam falar tanta coisa. Deus vai te curar. Não tem, mas Deus vai te curar. Eu falei, ai meu Deus. Mas o que me vivificava todos os dias e me dava forças era a palavra de Deus. Vivificar também é fecundar e estimular. Tornar a vida fértil e produtiva, estimulando o crescimento espiritual. Então, quando não estamos mais crescendo, estagnamos na caminhada e nós paramos de frutificar, pela ação do Espírito Santo e através do poder da palavra, cresceremos e seremos produtivos. Só através do poder da palavra, irmãos. Agora, aqui, nós lemos 119, 25. Aqui é outra tradução. Agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa. Aqui, essa tradução é da NTLH, tá? Eu achei muito bonito essa tradução também. Alguém tem essa tradução aqui, está escrito assim? No verso 25? NVI? Ah, é NVI essa aqui? Essa é NVI, perdão, irmãos. Eu usei as outras na NTLH. Essa aqui é NVI, tá? Obrigado, pastor. Agora estou prostrado no pó. Preserva a minha vida conforme a tua promessa. O salmista é alguém que conhece a promessa divina, mas mesmo conhecendo a promessa, a palavra de Deus, o salmista, ele sofre. Então, parece que há uma contradição aqui, né? O salmista começa falando: a minha alma está apegada ao pó. Parece que há uma contradição, porque nós estamos falando de saúde espiritual e parece que o fato dele conhecer a palavra não mudou a sua sorte. Então, a beleza da palavra não é nos isentar de sofrer, irmãos. Não é porque conhecemos a palavra de Deus, diz Gênesis da Apocalipse, que nós não vamos sofrer. Muito pelo contrário, o salmista está falando: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A sorte dele não mudou porque ele conhecia a palavra. A beleza da palavra não é nos isentar de sofrer, mas nos fazer enxergar as maravilhas do propósito de Deus durante o sofrimento. Esse é o propósito e a beleza da palavra. É a palavra de Deus que restaura a alma. E número 2, reavivamento e proteção. Aqui no Salmos
número 119, vai ter 10 versos que vai falar vivifica-me, vivifica-me, vivifica-me. E eu vou falar os 10, tá? Eu quero ser bem rápido para mim não tomar muito tempo dos irmãos. Em segundo lugar, reavivamento e proteção. Salmo número 119, 37. Alguém poderia ler para mim? Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Glória a Deus. Obrigada, irmã Canice. Nossos olhos podem nos atrair para armadilhas perigosas. Podem ser um laço para os nossos pés. Por isso, o salmista ele roga a Deus proteção da queda e ao mesmo tempo vivificação no caminho de Deus, o caminho da santidade. Então, o salmista diz: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Essa é uma breve oração. Ele está fazendo uma oração aqui nesse verso. Mas essa oração é tão importante para estabelecermos objetivos de vida nos nossos dias. O salmista, neste verso, fez 2 pedidos importantes a Deus. Se os irmãos lerem com calma, os irmãos vão perceber. Primeiro pedido, que desviasse os seus olhos de coisas inúteis. E o segundo, que lhe ajudasse a focar nos caminhos do Senhor. Então ele diz: desvia os meus olhos para que não veja a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Ele está pedindo: me ajuda, Senhor, a focar nos teus caminhos. Essa é uma oração que ele faz. E aqui tem 2 pedidos. A Bíblia usa a palavra vaidade para descrever a ideia de futilidade das coisas inúteis. Quando a Bíblia fala sobre vaidade, é praticamente isso. Futilidade das coisas inúteis. A vaidade também é associada a coisas sem importância que tentam roubar o lugar das que realmente importam. Isso é vaidade. Vaidade é as coisas sem importância que tentam roubar o lugar das que realmente importam. O que não tem importância? O que é sem importância, que está roubando o lugar daquilo que realmente importa na minha vida, na sua vida? Então, isso é vaidade. E se o primeiro ponto do versículo do Salmo número 119, 37 nos alerta para a importância de não nos distrairmos com futilezas, o segundo fala-nos de foco. O primeiro fala de não nos distrairmos e o segundo fala de foco. A maneira mais prática de não flertar com as coisas inúteis é concentrar no que é mais importante. Então, se nós nos concentrarmos no que é importante, nós não vamos perder tempo com as coisas inúteis. E hoje é uma reflexão para nossas vidas. Quais são essas coisas inúteis que nós estamos perdendo foco? Então, Deus é a pessoa mais importante nas nossas vidas. Conforme Jesus nos ensinou, buscar ao Senhor e a sua vontade devem ser as nossas prioridades de vida. A nossa prioridade de vida tem que ser buscar ao Senhor. Os olhos são portal de entrada de muitas coisas nas nossas vidas. Por eles entram coisas boas e más. Jesus deixou bem claro isso. Cabe a nós sermos seletivos, buscando ver o que é importante e rejeitando tudo que for mal. Então cabe a nós escolhermos e rejeitar tudo que é mal. Em terceiro lugar, reavivamento e aspiração. Salmo 119, verso 40. Alguém pode ler para mim, por favor? Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Muito obrigada. Quanto mais suspiramos pela palavra de Deus, mais somos cheios dela e mais vivificados seremos pela justiça divina. Quanto mais cheios da presença de Deus, mais desejamos Deus
em nossas vidas. E é muito importante nós nos enchermos a cada dia mais e mais. Pedir para que Ele nos encha cada dia mais e mais, para que nós possamos desejá-lo cada dia mais e mais em nossas vidas. Aqui, ó, agora eu acho que está certo. NTLH, na versão NTLH. Esse mesmo verso está falando: eu quero muito obedecer às tuas leis. Conserva-me vivo, pois tu és justo. O salmista, ele pede a Deus que lhe conceda entendimento para guardar a lei. Né? Ele começa: eis que tenho desejado os teus preceitos. Eu quero muito obedecer às tuas leis. E ele reconhece que a obediência está ligada à capacidade de compreender os seus caminhos. Que essa seja a nossa oração. Que esse seja o nosso desejo, de querer muito obedecer à palavra de Deus e pedir a Ele nos conservar vivo, porque Ele é justo. Em quarto lugar, reavivamento e consolo. Salmo número 119, verso 50. Alguém pode ler para mim, por favor? Isto é a minha consolação, a minha angústia, a palavra vivificou. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Obrigada, irmão. Deus abençoe. Olha aqui, nessa tradução que eu coloquei: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A vida com Deus é uma jornada por onde a angústia sempre nos espreita. Porém, nas noites mais escuras da nossa alma, nos momentos difíceis, a palavra de Deus nos vivifica, nos consola e nos enche de verdor e frutos benditos. O Salmo 119 e 50 ensina que a palavra de Deus, suas promessas e seus mandamentos é uma fonte poderosa de consolo, força e vida em todas as circunstâncias, especialmente nos tempos de maior sofrimento e angústia. Isto é a minha consolação. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivifica. Que essa possa ser a nossa oração nos dias de angústia, de desespero, de tristeza e dor. Nós nos lembrarmos que neste momento o nosso consolo é saber que a palavra de Deus nos vivifica. Em quinto lugar, reavivamento e obediência. Salmos número 119 e 88. Alguém pode ler, por favor? Vivifica-me segundo a tua dignidade, assim guardarei o testemunho da tua boca. Muito obrigada, irmã. Quando descemos aos vales escuros da vida, ou nós tropeçamos em virtude das nossas fraquezas, porque somos fracos, nós precisamos da misericórdia de Deus. E quando Ele nos vivifica, então renovamos o nosso compromisso de obediência à sua palavra. Aqui, Ele está falando: vivifica-me segundo a tua misericórdia. Vivifica-me, traz vida, me fortalece, me dá vida, faz trazer à existência aquilo que não existe novamente, segundo a tua misericórdia. E guardarei os teus testemunhos. Então, a história desse versículo começa com um salmista que provavelmente era um líder religioso, né? Ou um poeta, enfrentando uma situação difícil. Em meio à sua aflição, ele reconhece que somente o amor de Deus pode preservar a sua vida. Ao pedir a Deus que preserve a sua vida, o salmista não está apenas preocupado com sua sobrevivência física, mas também com a sua integridade espiritual. Em resumo, os Salmos números 119 e 88
é uma oração que expressa a dependência do crente na graça e no poder de Deus para reavivar sua vida espiritual e assim ser capaz de viver em obediência à sua palavra. Ele diz: vivifica-me segundo a tua benignidade, então guardarei o testemunho da tua boca. Que essa seja a nossa oração. Em sexto lugar, reavivamento e aflição. Salmo número 119, verso 107. Alguém pode ler, por favor? Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Obrigada, irmão. A aflição é o cálice que bebemos enquanto caminhamos na estrada juncada de espinhos. Se você nunca passou por aflição, sinto muito em te dizer, um dia você vai passar. Porque enquanto estivermos nesta terra, nós passaremos por momentos difíceis. Porém, nas horas que sorvemos esse cálice amargo, irmãos, Deus nos vivifica segundo a sua palavra. Ele apruma os nossos joelhos cambaleantes sem firmeza quando estamos fracos e fortalece as nossas mãos descaídas e nos restaura o vigor, nos torna a dar força. O versículo começa com o reconhecimento da dor e do sofrimento. Ele fala: estou aflitíssimo. Ele não está aflito, ele está mais que aflito, ele está aflitíssimo. Ele reconhece, ele começa ali falando, reconhecendo a dor e o sofrimento que ele está passando, o que demonstra a honestidade do salmista em sua oração, sem esconder a sua fragilidade. Irmãos, não adianta escondermos do Senhor as nossas fragilidades, porque Ele conhece. Ele nos conhece por dentro, por fora, por cima, por baixo, por diante. Ele está conosco, Ele nos conhece. Então, eu achei lindo a honestidade do salmista quando ele fala: estou aflitíssimo. Ali ele está sendo sincero, ele está colocando diante de Deus a sua necessidade, a sua dor, e ele não esconde a fragilidade que ele está passando no momento, né? Quantas vezes nós oramos e nós somos sinceros, falando: eu estou cansada. Quem já orou assim? Só eu, né? Estou aflitona, não estou nem aflitíssima, estou aflitona, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Que nós possamos ser honestos nas nossas orações, porque Ele nos conhece. A palavra vivifica-me indica um desejo de renovação, força e transformação, não apenas um alívio momentâneo, né? A palavra vivifica não traz apenas um alívio no momento. O salmista, ele não quer apenas ser livrado da situação, quando ele fala aqui que ele está aflitíssimo. Ele não quer ser livrado daquela situação, mas ele quer ser transformado por essa situação. Quantas vezes nós queremos ser livrados das situações difíceis, mas o propósito do Senhor é nos transformar através dessas situações. E muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos, né? Nós falamos: me livra, me guarda, me livra, tira, sai, né? Nós queremos alívio imediato, mas o que o Senhor está nos ensinar é que Ele quer nos transformar através das situações. Quem é transformado na aflição será aprovado. Quem não é transformado será reprovado por Deus. Igual as provas, né? As provas da escola. Vocês lembram quando tinha prova? Se tira 0, não estudou, não soube responder, é reprovado, né? E se tirar a nota boa, é aprovado. E quando somos reprovados, vamos ter que passar pelo teste de novo, até sermos transformados e aprovadas. Este versículo, ele nos ensina que nos momentos de
dificuldade, devemos buscar refúgio e renovação na palavra de Deus. E meditar nela e pedir que ela nos guie e transforme em vez de nos revoltar ou desviar do Senhor. Então, no momento de aflição, não se revolte, irmãos, contra o Senhor, não se desvie. Pelo contrário, apegue-se mais a Ele, né? Peça que a palavra dele possa te renovar e te fortalecer nele. Número 7, sétimo lugar, reavivamento e oração. Salmos número 119, verso 149. Alguém pode ler para mim? Ouve a minha voz, segundo a tua benignidade, vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Obrigado. Ouve, Senhor, a minha voz. Oração e palavra são os dois grandes instrumentos que nos levam à vivificação espiritual. Como está a minha vida de oração e da palavra? Como está a sua? Ok? Vamos refletir? Ouve, Senhor, a minha voz. Ele está fazendo aqui uma oração. Oração e palavra. Esses são dois grandes instrumentos que nos levam à vivificação espiritual, ao renovo espiritual. Quando Deus ouve o nosso clamor, então sua palavra nos restaura. Você já passou por aquele momento que você estava passando por um momento difícil e você começou a orar, e o Senhor te deu uma palavra que te trouxe ânimo, força, coragem, te deu mais força, te renovou, saiu aquela angústia, aquela dor, e o Senhor falou com você profundamente? É isso que o salmista está falando aqui. Ouve, Senhor, a minha voz segundo a tua bondade, vivifica-me segundo os teus juízos. Oração e palavra. O salmista clama a Deus pedindo que a sua oração seja atendida. Quem ora assim? Quando eu oro, eu falo: Senhor, me ouve a tua serva, Senhor. Vocês falam assim na oração? Eu falo, né? Acho que vocês... Segundo a tua bondade, que significa? Ele pede que a resposta de Deus seja baseada na sua infinita misericórdia e amor, e não em méritos próprios. Quando ele fala: ouve, ó Senhor, a minha voz, segundo a tua benignidade, ele está falando que a resposta do Senhor Deus seja baseada na sua infinita misericórdia e não em méritos próprios. Vivifica-me, nós já falamos sobre essa palavra. A palavra vivificar significa dar vida, restaurar ou renovar. Ele pede para que Deus ouça a voz dele, oração, e responda a ele segundo a sua infinita misericórdia e amor. E ele pede para que o Senhor venha vivificar, trazer, dar vida, restaurar e renovar a sua vida. Que essa oração possa nos ensinar essa noite, né? O salmista orou dessa forma, que nós possamos aprender a pedir ao Senhor desta forma e esperar pela resposta do Senhor, não segundo os nossos próprios méritos, mas pela sua infinita misericórdia. E ele fala também, segundo os teus juízos. O que quer dizer? Ele pede que essa vivificação ocorra em conformidade com os mandamentos e a sabedoria divina, mostrando que a restauração espiritual está ligada à obediência à palavra de Deus. Em oitavo lugar, reavivamento e libertação. Salmo número 119, verso 154. Alguém pode ler para mim? Pleiteia a minha causa, e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. Obrigada, irmão. Defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua palavra. Quando somos apanhados na rede da perseguição, a perseguição externa ou da aflição interna, precisamos de livramento, e quando este chega, Deus nos vivifica pela sua palavra. Ó bendito livramento, né, irmãos? Defende a minha causa, o salmista está falando.
Deus não nos deixa exposto ao opróbrio dos nossos inimigos. Então, esta é mais um ponto de uma oração, quando você estiver sendo perseguido. Diga ao Senhor: defende a minha causa, Senhor, e liberta-me. Traz vida, me renova segundo a tua palavra. Defende a minha causa e livra-me. O salmista, ao sentir em aflição, o que ele está querendo dizer? Ele clama a Deus por justiça e livramento. Ele reconhece a sua própria fragilidade diante das adversidades e confia na soberania de Deus para pleitar em seu favor. Então ele pede ali, durante a sua aflição, ele clama a Deus por justiça e livramento. Pleitei a minha causa, Senhor. E ele fala: vivifica-me segundo a tua palavra. Esta é a essência do pedido, irmãos. Essa tem que ser a essência do nosso pedido. O salmista não pede apenas a salvação da sua vida física. Ele não pede apenas que o Senhor socorra ele da perseguição que ele está passando, mas também uma vida espiritual renovada. Ele pede para Deus entrar na causa dele, dar livramento para ele das perseguições, mas também ele pede que a vida espiritual dele seja renovada e que se torne possível ao viver em conformidade com os ensinamentos e as promessas de Deus. Então que nós possamos aprender, né, irmãos? Defende a minha causa e liberta-me. Perseguição. Quantas vezes passamos por isso, né? Aqui nessa terra. E enquanto estivermos aqui, seremos perseguidos. E amanhã vocês vão aprender sobre isso, né? Eu não vou falar mais nada sobre perseguição. Deixa que o mestre amanhã vai ensinar. Vou dar só um spoiler. Aí, em nono lugar, reavivamento e misericórdia. Salmo número 119, verso 156. Alguém pode ler para mim? Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Por causa das muitas misericórdias de Deus, não somos consumidos. E os irmãos conhecem bem, né, esse versículo, essa palavra. Por elas, Deus não nos dá o juízo que merecemos. O salmista está dizendo: muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. E por elas, Deus não nos dá o juízo que merecemos. Irmãos, nós não merecíamos nada, mas por causa da misericórdia do Senhor estamos aqui. Por isso Ele nos ergue de nossa fraqueza e nos dá vida, nos vivifica segundo os seus juízos. O salmista, ele reconhece a imensidão e a abundância da compaixão de Deus. Ele é um Deus misericordioso. E o salmista, ele reconhece isso, falando: muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias. O Salmo número 119, verso 156, é um convite para nós entender que a misericórdia de Deus e a obediência à sua palavra são inseparáveis. Misericórdia de Deus e obediência à sua palavra não pode se separar. E elas são essenciais para uma vida plena e para o avivamento espiritual. E em 10º lugar, para terminar, reavivamento e amor à palavra. Salmo número 119, verso 159. Alguém pode ler para mim, por favor? Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. Muito obrigada, irmão. Considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. Em outra tradução está escrito assim: vê como amo os teus ensinamentos, ó Senhor. Conserva-me vivo por causa do teu amor. O amor à palavra de Deus, ele descortina diante de nós o caminho da bondade divina, e nesse caminho está a gloriosa realidade do reavivamento e da vivificação espiritual. Irmãos, é tempo de buscarmos ao Senhor e a sua palavra, até que Ele venha sobre nós, trazendo em suas asas um poderoso reavivamento espiritual.
espiritual. Você deseja isso? Aleluia. Amém? Que o Senhor possa nos vivificar essa noite, em todas as áreas da nossa vida. Amém? Eu amo a palavra de Deus, você ama? Eu convido você, quando você tiver um tempo, a ler o Salmo 119 inteirinho, tá? Aqui você vai encontrar aqueles famosos versos: lâmpadas para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Está aqui no 119. Como purificará o jovem o seu caminho? Está aqui no 119. Então convido você, aqui tem muitos cânticos, orações, e ele nos ensina. Nós vamos aprendendo com a palavra, que o amor à palavra de Deus possa arder em seu coração. E se você não tem esse interesse, por exemplo, assim, eu tenho uma dificuldade, minha Bíblia me dá um sono, eu não tenho nem vontade, que nessa noite o Espírito Santo possa reavivar você, em nome de Jesus. Aleluia. Vivifica-me, Senhor, vivifica-me, Senhor, vivifica-me conforme a tua palavra. Que o Senhor possa te renovar, te dar forças, trazer à existência aquilo que não existe. Se talvez o seu coração não exista vontade de conhecer mais, aprender mais sobre a palavra, o Senhor te vivifica nesta noite. O Senhor te vivifica, o Senhor te fortalece. Que nasce em seu coração cada dia mais o desejo ardente, fome insaciável dessa palavra, porque é só através dela, irmãos, que nós somos fortalecidos. É só através dela que nós vivemos. O cristão não pode viver sem a palavra, ele não pode ficar sem o desejo da palavra. O cristão genuíno não pode não ter amor pela palavra. Não pode. Se talvez seu coração está assim, Deus vai te renovar essa noite. Deus vai te renovar e acender a chama, a sede, a fome. Irmão, se eu não comer de manhã, o meu café da manhã é 3 ovos mexidos, uma banana, 2 pão torrado com manteiga e 2 copos com café com leite. Esse é o meu café da manhã. E meu esposo que lute. Irmão, se eu não comer desse jeito, fora o suprimento que a minha farmacêutica particular me passa. Você toma creatina, toma não sei o que, toma vitamina B12. Eu tudo no copinho e toma tudo, irmãos. E depois do almoço eu como um generoso onigiri desse tamanho, sem brincadeira. E na janta tem que ter arroz, feijão, o frangão, né? Nosso dia a dia, que a carne tá difícil, mas glória a Deus pelo frango, né? A salada ali, se tiver tem, se não tiver, glória a Deus também. E irmãos, manda pra dentro. Se eu não comer assim, não me alimentar bem, eu desmaio. Irmãos, eu fico com tontura, eu vejo até estrela. Sério, é sério. E se nós, dessa mesma forma, alimentamos o nosso corpo, nós também precisamos alimentar a palavra. Precisamos. Se nós não comermos essa palavra, nós vamos ficar fracos, com tontura espiritual, nós vamos ver coisas que não devem ver, nós vamos ficar fracos. Precisamos nos alimentar dessa palavra. Eu amo a palavra, você ama? Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.